Após a morte de Buda, seus ensinamentos começaram a se disseminar rapidamente pelas terras setentrionais da Índia e além. As lembranças do sábio mestre transformaram-se em culto, cuja essência estava na veneração de sua imagem, na exaltação de relíquias, estupas e árvores sagradas. O budismo converteu-se em um dos movimentos religiosos mais populares, pois dirigia-se a todos, camponeses, artesãos urbanos, guerreiros e intelectuais. Suas ideias principais, a renúncia à violência, a autodisciplina, o sossego da alma, atraíam até aqueles que não sabiam ler os textos sagrados, pois no ensinamento havia uma sabedoria simples e profunda. O fascínio pela beleza e pelo poder foi cedendo passo ao desejo de harmonia interior, de liberdade contra o medo e a dor, ao caminho para o nirvana, estado em que se encerra o ciclo de reencarnações. Com o tempo, em muitos templos surgiram estátuas de Buda como um mestre infinitamente sereno, sentado sobre um lótus, com os olhos cerrados. Mas a sabedoria advertia: não me venerem, procurem a verdade dentro de si. O ensinamento de Buda exigia reavaliar o significado da vida e da morte, compreender que os bens exteriores são transitórios, e que liberdade e felicidade são fruto do trabalho interior. Assim ficou o legado do budismo na cultura e na consciência humana, como um convite para um caminho luminoso, que não tem fim e que possui valor em si mesmo. Às margens eternamente cinzentas dos Himalaias, onde os amanheceres florescem como raros lótus, estendia-se o reino de Kusala, o mundo dos Sakya, descendentes do Sol. Se você gosta desse tipo de conteúdo e quer ouvir mais histórias fascinantes, inscreva-se no canal e deixe seu like, mas só se for realmente do seu interesse. A cada madrugada, no ar pairava o odor do arroz úmido e das bananas frescas. Ao longo do rio soavam melodias de flautas de bambu, e até o vento falava a língua dos ancestrais. No meio do cotidiano doméstico e dos esplendores dos rituais reais, nasceu enfim o primogênito do rei. Chamaram-no Gautama, e cada lar entre os Sakya dizia que com aquele menino chegara um novo sol. Desde a infância, entoavam sinos védicos sobre ele. Os sábios brahmanes viam em seu rosto sinais de grande destino, e as servas murmuravam fábulas de que o futuro governante seria mais bondoso que todos os seus antepassados. Mas a felicidade no palácio foi efêmera. No 7º dia, quando sombras cristalinas dos 12 se inclinaram sobre o bebê, a mãe definhou, deixando o menino sozinho diante do mundo. Desde então, por mais rica que fosse a casa, por mais majestosos que fossem os ornamentos que cercavam Gautama, em sua vida sempre ardera uma saudade tênue. Desde cedo, o menino cresceu sob a atenta sombra paternal. O rei, entristecido pela perda da esposa, resolveu manter todo o mal longe de seu filho. Circundaram o palácio com muros altos, e dentro edificaram um jardim ideal, refúgio de beleza e alegria, onde não houvesse o menor sinal de doença, sofrimento ou velhice. Fontes cantavam dia e noite, árvores bem cuidadas ofereciam sombra na estação quente, nas flores germinavam somente as mais vívidas. Os servos vigiavam de perto para que à criança chegassem apenas pessoas bem vestidas e felizes, e conversas sobre infortúnio ou morte eram estritamente proibidas. A infância de Gautama assemelhava-se a um sonho primaveril sem fim. Ele estudava canto com o melhor músico da corte, ouvia contos de feitos passados dos Sakya, aprendia a manejar arco e espada, pois para o jovem herdeiro meditação e saber alternavam-se com exercícios físicos e danças. Um ritual especial era a oração da manhã no Templo do Sol. Todos os dias, Gautama, junto com eruditos brahmanes, fazia ofrendas à luz e acendia incensos, enquanto o pai lhe lia sobre os deveres de um governante, proteger seu povo, ser justo, não ceder à fraqueza nem à submissão. Apesar de tudo, em sua alma crescera uma melancolia silenciosa, ainda inconsciente, parcialmente obscurecida pela felicidade, mas, ainda assim, indestrutível. À noite, quando a sombra refrescante recaía sobre o jardim, Gautama às vezes percebia nos olhos do pai não alegria, mas uma angústia inquieta. E frequentemente perguntava: Pai, por que mãe não voltará? O rei demorava a responder. Por fim dizia: No mundo, tudo vem e vai, mesmo a estrela mais brilhante. Mas enquanto estiveres aqui, tua vida será plena de luz. O mundo dos Sakya parecia imutável, perfeito e infinito. Mas algo profundo no coração do menino já intuía: além dos muros existia outro mundo, onde a felicidade não era constante, e a vida não passava por roteiros previsíveis. A juventude de Gautama transcorria ao som dos sinos do templo e ao sussurro das palmeiras nos jardins palacianos. Seus dias eram meticulosamente planejados. Ao nascer do dia, iniciava-se com hinos ao sol. Depois vinham aulas de caligrafia, canto e poesia, em seguida, instrução nas artes marciais e meditação. Os mais talentosos brahmanes e guerreiros o instruíam, cada um depositando nele uma centelha de fé e sabedoria.
Desde uma torre de vigilância infantil, descortinava-se uma panorâmica encantadora, campos exuberantes, miragens crepusculares sobre o rio, linhas distantes de florestas que escondiam mundos desconhecidos. Para proteger o jovem das angústias e trevas do existir humano, o pai ordenara aos servos sustentar a ilusão de que a vida era por toda parte serena e plena. Quando chegavam à corte dançarinos ou músicos errantes, examinavam-se cuidadosamente. Nada de tristeza, apenas alegria e movimentos festivos. Gautama ouvia com deleite as narrativas dos heróis solares, divertia-se com fábulas astutas, encantava-se com a arte de escrever no ar com o dedo, uma tântrica dança da sabedoria. No entanto, em seu coração algo indefinível se infiltrava ao cair da noite, quando ele ficava a sós na biblioteca ou num quiosque do jardim. Entre os cantos vespertinos dos pássaros, não o abandonava uma saudade que nem o ouro palaciano, nem os esplendores dos banquetes podiam preencher. O pai lembrou-lhe sempre: serás rei, e deves guardar a paz em tua alma, como a primavera guarda as sementes do verão. Ele o persuadia de que o destino dos exaltados era selado antes do nascimento, e que cuidar do povo era missão pesada, porém luminosa. Naqueles anos, Gautama também se sentiu atraído por práticas espirituais. Observava com admiração os brahmanes que se demoravam junto ao fogo sagrado, recitavam antigos mantras, oravam por boa colheita, perdão e proteção dos ancestrais. Sob sua influência, o príncipe tentou concentrar-se, mergulhar em seus pensamentos, distanciar-se da faina mundana que perturbava a paz interior. Por vezes sonhava coisas extraordinárias, vagueando entre nuvens, navegava por rios em busca de uma verdade mais bela. Noutras visões via sua mãe inclinada sobre ele, pronunciando palavras que não podia recordar ao despertar. Ao retornar ao mundo real, procurava ocultar sua inquietação, fé e ordem no palácio não toleravam falar de angústia ou desassossego. Mas no íntimo já ardia a primeira chama da dúvida. Ele sussurrava para si mesmo: por que todos os dias são igualmente alegres? Será que esta paz durará para sempre? Perguntava ao pai, aos mestres, a si próprio. Em resposta ouvia apenas tranquilidade segura. Aqui é alegria porque a merecemos. O resto é um mundo esquecido para além dos muros. Mas a intuição de Gautama, dia após dia, lhe sugeria: o sentido verdadeiro da vida não se encontrava no ouro do palácio, estava além, onde o coração humano se confronta com a dor e com a verdadeira felicidade. Certa manhã, quando nos jardins exalavam groselhas e mangas maduras, e o ar ondulava sob o bater suave das asas de garças brancas, ocorreu algo que transformou para sempre a visão de Gautama. Do lado mais remoto do jardim, onde o muro era antigo e por vezes quebradiço, haviam caído algumas pedras após uma forte chuva. Um buraco apareceu, e, através dele, avistou-se uma estrada cinzenta desconhecida, que seguia para um campo distante. Naquele dia, Gautama caminhava com seu servo. Aproximando-se da parede, percebeu o vão, pequena janela para um mundo que antes lhe parecia estranho e desagradável. Quem é esse homem? Perguntou ele suavemente, sem desviar o olhar do velho que caminhava pela estrada, seus gestos lentos, as costas arqueadas como se levasse um fardo invisível. Um ancião, respondeu o servo, tentando soerguer a voz. Por que ele está tão curvado? Gautama questionou, pois jamais vira algo semelhante no jardim ou no palácio. É por causa da idade, disse o servo, ajeitando nervosamente a túnica. Pela primeira vez, uma ruga surgiu no belo rosto de Gautama, sutil, ainda tênue, porém autêntica. Sua alma se estremecera com um medo que não podia nomear. Será que chegarei a ficar assim um dia? Será essa transformação inevitável mesmo para os mais felizes? O servo permaneceu em silêncio, lembrando-se da proibição do rei de falar de miséria ou dor. Mas a curiosidade de Gautama se tornara irreprimível. Ao retornar ao palácio, não conseguia expulsar da mente a imagem do velho curvado e os passos pesados além do muro. Pela primeira vez pensou: o mundo é maior do que me mostraram. Por trás dos muros não há apenas luz e lendas, mas também a verdade do destino humano. Naqueles dias, buscava sempre oportunidades de se aproximar da parede, de espreitar pelas fendas, de escutar os sons exteriores. Em sua mente surgiam perguntas inquietas. Todos envelhecem? Há maneira de escapar da dor? Será que, por trás da luz do palácio, espreita uma sombra? À noite, permanecia só nos aposentos, procurando respostas nas lembranças da infância, nas orações, nos sinos harmônicos do templo. Mas nenhum Brahman, nenhum mentor conseguia revelar-lhe a essência da mudança e da natureza do sofrimento. Desde aquele instante, Gautama já não podia viver como antes, sua alma ansiava ultrapassar as ilusões, e o coração desejava conhecer toda a verdade do mundo. O orifício no muro transformou-se em seu símbolo,
símbolo do despertar, o primeiro passo além dos limites de sua feliz prisão. Passados alguns dias da primeira visão do velho arqueado, a cidade foi tomada por uma notícia triste. Uma procissão fúnebre chegou, carregavam nos ombros um caixão com um corpo mortal. Choravam mulheres, homens caminhavam solenemente, seus olhos repletos de dor. Ao ouvir os gemidos e o pranto, Gautama correu para a varanda do palácio e chamou seu servo. O que está acontecendo? Quem é este? Tragicamente, levarão um morto, respondeu o servo, hesitando. E eu também morrerei algum dia? Sussurrou o jovem, os olhos inundados de lágrimas. O servo recuou silêncio, recordando a proibição de tocar em assuntos que pudessem entristecer o príncipe. Pela primeira vez, a dúvida e a ansiedade penetraram profundamente seu coração. Ao cair da noite, Gautama se dirigiu à parede. Ali viu um homem acometido de doença, um leproso, que tocava um sininho para anunciar sua presença, para afastar os transeuntes. Seu rosto refletia dor e desolação, e o som que emitia lembrava o borbulhar de água fervente. Quem és tu? Perguntou o príncipe. Sou leproso, respondeu o homem. Aviso quem me aproxima para que não se aproximem demais. Há muitos anos não ouço a voz de outro humano. O jovem fora tomado por compaixão. Chorou, e as fronteiras entre palácio e mundo exterior se desfizeram em neblina de sofrimento humano. O mundo, repleto de dores, o convocava, e o príncipe, movido pelo impulso do coração, dirigiu-se para fora dos muros do palácio, iniciando seu caminho de abandono, busca e serviço. Abandonando o mundo palaciano, Gautama começou uma longa e árdua jornada por territórios jamais vistos. Seu vestuário já não reluzia como ouro, mas era simples, despido de luxo. Apesar de sua nobre linhagem, ele não hesitava em adentrar casas de pobres, onde ecoavam lamentos e gemidos de enfermos. Buda tornou-se voluntário dos enfermeiros, dava de beber aos doentes, lavava feridas, ouvia suas histórias, segurava suas mãos. Para os cegos, era guia, para os desfavorecidos, era apoio. Seu coração não sentia repulsa nem mesmo pelos xandalas, aqueles considerados impuros, que viviam de restos alimentares e eram temidos pelos demais. Certo dia, pedindo esmolas, chegou à capital de Magadha, onde o rei, ao vê-lo humilde, mas digno, mandou conduzir aos seus aposentos. Contudo, o jovem já havia desaparecido antes que os cortesãos chegassem. Procuraram-no longamente, até que um pastor guiou o rei à sua modesta cabana nas montanhas. Dali teve início uma nova era, Buda, aquele que deixara riquezas e palácio em nome da verdade, do esclarecimento e da libertação do sofrimento. Ao renunciar ao mundo humano e a todo esplendor, Gautama fixou-se no silêncio das montanhas, entre árvores milenares. Dentre elas, sobressaía um ficus sagrado, a árvore Bodhi, que haveria de se tornar o palco de sua mais importante batalha interior. Sob o dossel de galhos, onde o sussurro das folhas se mesclava ao canto do vento, Buda mergulhou em profunda meditação. Ele se recolheu na própria consciência, buscando entender a natureza do sofrimento e os caminhos para libertar-se dele. 7 dias e noites passaram como se fossem um instante. Ideias nasciam em sua mente como frágeis brotos, e simultaneamente carregavam grande peso, a essência da vida, o ensinamento de que a condição humana é plena de sofrimento, mas cada dor pode ser superada, afastando-se dos desejos e dos medos. Foi nesse momento que apareceu-lhe o adversário da verdade, o espírito Mara. Ele invadiu o espaço ao redor, oferecendo riquezas e prazeres em forma de jardim perfumado, cercado por luxuriantes alegorias destinadas a testar a vontade de Buda. Ele tentou seduzi-lo com filhas encantadoras, promessas de poder e glória. Renuncia. Sussurrava com voz aveludada. Estas mulheres serão teu deleite, tua beleza, tua alegria e conforto. Mas Buda recusou com firmeza. A beleza do corpo é efêmera, mas a verdade é eterna. Julgar não pela aparência, mas pelo coração. Só a alma pura pode libertar-se do sofrimento. Mara, esgotado pela força da verdade, retirou-se. Buda mergulhou ainda mais profundamente em meditação. O fogo em seu ser se acendeu, e com ele revelou o caminho para o Nirvana, estado de completa serenidade e libertação. Após a iluminação, Gautama começou a vagar por cidades e vilas, levando seu ensinamento a pessoas de todas as castas e origens. Sua mensagem era clara e cadenciada: não é a linhagem que define o ser humano, mas sim seu comportamento. Não são os deuses que trazem benefício, mas os bons feitos. Vieram até ele os primeiros discípulos, 6 homens que abandonaram o mundo comum em busca da verdade. Reunidos ao redor de Buda, aprenderam a abdicar da falsidade, da ganância, da violência. Acreditavam que o caminho para o Nirvana era purificar a alma da angústia e dos desejos.
Buda ensinava que reconhecer o sofrimento e libertar-se conscientemente dos desejos, eis as chaves da paz. Proibia matar até a menor criatura, não aceitava riqueza e vivia apenas da caridade. Seus primeiros seguidores jejuavam e andavam descalços, tornavam-se exemplos de fé e devoção. Lavavam as feridas dos doentes, guiavam os cegos, não temiam compartilhar alimento com mendigos e aflitos. O budismo virava religião sem deuses, pois Buda não negava a existência de divindades, mas via que elas também estão no mundo do sofrimento e não poderiam aliviar o infortúnio humano. A liberdade seria fruto da autoconsciência e do trabalho interior. O ensino espalhou-se rapidamente. Ao redor do templo próximo à árvore Bodhi, surgiram as primeiras stupas, construções sagradas abrigando relíquias do corpo de Buda. Ao redor delas cresceram árvores sagradas, símbolos da vida, da sabedoria e da calma. As pessoas vinham ali orar, sentindo a presença do grande mestre. Eis que Buda, sentado no lótus, com o rosto plácido, inspirava não culto à figura, mas lembrança de que a verdade reside acima da carne e do tempo. Busquem a verdade, não o ídolo. Seus ensinamentos salientavam que o que importa não é quem és pela nascença, mas como vives, que não se deve confiar nos deuses ou nos sacrifícios que não transformem a alma. Só o autoconhecimento do laço entre desejo e sofrimento oferece a chave para a serenidade. Com os anos, o caminho iluminado de Buda atingiu sua etapa suprema, o momento da verdadeira iluminação. Depois de longas caminhadas, muitos anos de busca, meditação em florestas e montanhas, Gautama atingiu a verdade central do budismo. O sofrimento é parte integrante da existência, e o caminho da salvação passa pela libertação do desejo. Compreendeu que não se pode evitar dor e dificuldades inevitáveis, mas é possível vencer o apego ao mundo dos objetos e a paixão pelo mundo externo. Essa realização tirou de sua alma um peso imenso, marcando o início do estado de nirvana, profundo sossego e harmonia. Após alcançar a iluminação, Buda não se isolou. Compartilhou suas verdades com todos que desejassem escutar e entender. Recebia pessoas de todas as castas, status e idiomas, explicando que a verdadeira liberdade é condição interior e não dádiva externa. Suas pregações eram simples e profundas. Não importa de onde vieste, importa como atues, não confies nos deuses nem em oferendas que não transformem o espírito. Apenas a consciência do elo entre desejos e sofrimento oferece a chave da liberação. Ele pregava a renúncia à mentira, à violência, à cobiça, exaltava a compaixão e o respeito por todo ser vivo. Seus discípulos viviam com simplicidade, andavam descalços, bebiam água pura, pisavam com cautela na terra para não ferir até mesmo minhocas ou insetos. Esse novo caminho, sem deuses, sem sacrifícios e sem limitações de casta, tornou-se salvação para muitos. Ele abalava antigos valores, anunciava justiça e dignidade para cada ser humano. A vida de Buda atingira sua culminância, o momento da iluminação suprema. Após anos de busca, meditações, viagens e reflexões, Gautama despertou para a verdade, que o sofrimento faz parte da existência, e que o caminho de libertação passa pela renúncia ao desejo. Ele percebeu que não se pode escapar da dor, mas se pode superar o apego, e esse despertar trouxe-lhe paz. Após a iluminação, Buda não permaneceu recluso, começou a ensinar a todos que o buscavam. Sua mensagem ressoou entre pessoas de diferentes origens. Ele dizia que a verdadeira liberdade é estado interior, e não benefício concedido por deuses. Seus discursos eram profundos, embora acessíveis. Não importa a tua origem, importa a tua conduta. Não deves depositar fé em deidades ou em sacrifícios vazios. Só o despertar da consciência para a ligação entre desejo e sofrimento revela o caminho da serenidade. Ele exortava a liberdade de mentira, violência e cobiça, promovia compaixão e altruísmo, e ensinava que todo ser vivo merece respeito. Seus discípulos viviam modestamente, descalços, com água limpa e delicadeza para com todas as criaturas. O budismo tornou-se um movimento que confrontava o velho mundo, rejeitando privilégios de nascimento e propagando que cada ser pode se elevar por seus atos e pela sabedoria.